Privilégio estar aqui por dois motivos. Um, porque a palavra do Senhor sendo compartilhada, e outro, porque nós estamos entre irmãos. Então só o fato da gente estar junto, da gente poder conversar, da gente falar sobre a Bíblia já é algo encantador. Da gente poder louvar a Deus, da gente poder conversar com o Senhor, isso é maravilhoso. Então estou muito feliz de estar aqui e estou muito feliz de poder falar com vocês também. De verdade, isso é muito bom. Teve algo que a irmã falou, desculpa, qual é o nome da irmã mesmo? Sônia, que a irmã Sônia falou aqui. Ela comentou desses rapazes e ela disse que eles estavam nesse desafio que fizeram com eles, e ela falou assim: e eles não escolheram Jesus porque eles não o conhecem. E não teria como ser mais verdade. As pessoas, elas não escolhem Jesus porque não conhecem, porque se conhecessem, elas escolheriam. Mas não conhecer simplesmente o conteúdo do que ele traz, mas conhecê-lo na intimidade. Inclusive essa é a palavra que a Bíblia escolhe para falar sobre Deus diversas vezes, conhecer. Quando Jesus fala da eternidade, ele fala que a eternidade é conhecer o Pai, ou seja, é saber sobre Ele, é ter intimidade com Ele. E as pessoas não conhecem porque elas ouviram pouco. Então cabe a nós falar um pouco desse Deus para essas pessoas. E é sobre isso que a gente quer conversar aqui hoje, sobre como nós devemos sair dos nossos lugares, como nós devemos nos movimentar para que a palavra de Deus seja falada, para que a palavra de Deus chegue até as pessoas de todo mundo. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Só para me apresentar um pouco para vocês, meu nome é Yuri, sou filho do Zé João e da Cleusa, que hoje estão em Minas, como a pastora Lu falou, que eles estão fazendo um trabalho missionário por conta própria. Meu pai se aposentou há pouco tempo, então eles resolveram se entregar a missões, porque é algo que arde no coração dele. E assim como a Lu também falou, hoje lá na casa, a nossa família tem isso no coração, de arder por missões. É algo que alguém começou a construir em algum momento e foi sendo passado de geração em geração. Então, mais uma vez, também por isso é um privilégio estar aqui também falando sobre missões. Bom, vou pedir para você abrir sua Bíblia lá no livro de João, no capítulo 20. A gente vai falar sobre os versículos 21 e 22. Então, se você quiser deixar aberto aí, eu não vou ler agora não, mas você pode deixar sua Bíblia aberta, lá em João 20, no 21 e no 22. Eu só quero contextualizar uma coisa para vocês que é importante vocês saberem antes da gente ler esse texto, beleza? De João 20, 21 e 22. Primeiro, o livro de João, ele foi escrito para ensinar coisas realmente profundas. O livro de João, ele é muito encantador, pelo menos para mim, eu acho espetacular, porque ele é escrito de uma forma simples, meus irmãos, mas ele é escrito para que coisas profundas da teologia sejam compartilhadas com a gente. João escreve nesse propósito. Então, embora ele tenha uma linguagem simples, se você parar para estudar um único versículo do livro de João, você vai perceber o tanto de coisas realmente profundas sobre teologia que tem ali. Por isso a gente vai pegar um texto, que talvez você já tenha lido várias vezes, que é o texto de João 20, mas que a gente vai olhar profundamente para cada palavra daquele texto, para a gente entender o que João realmente queria dizer. Outra coisa importante sobre o livro de João é que em todo o livro, João deixa muito claro que Jesus é o centro. João, ele quer deixar isso claro para quem está lendo. Qualquer versículo que você lê de João vai ficar bem claro. Jesus é o foco disso aqui. Ele pode estar falando sobre um outro aspecto, mas fica evidente que ele quer deixar claro que Jesus é o centro. Tanto que, se você perceber, nos outros evangelhos, são chamados evangelhos sinóticos, são aqueles evangelhos que são parecidos, os textos se repetem, tem uma coisa diferente outra, que é Mateus, Marcos e Lucas. Nesses três evangelhos, Jesus, ele começa, os evangelistas começam a história de Jesus com Jesus nascendo na manjedoura. Então nasce o menino Jesus vai crescendo, faz os milagres, morre na cruz, ressuscita e volta para o céu. Todos começam assim. O único que começa diferente é João. João começa assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, enquanto os outros começam trazendo Jesus como menino que nasceu na manjedoura, João começa falando assim: Jesus é Deus. E é sobre isso que eu vou falar. Então cada um tem um propósito diferente.
Não estou diminuindo os outros, longe disso. São propósitos diferentes. Mas isso deixa claro que a ideia de João é deixar claro que ele vai falar que Jesus é esse Deus e que tudo é sobre ele. E a terceira coisa que a gente precisa entender sobre João é que João escreveu o livro dele com a caneta na mão, ou a pena, né? Muito provavelmente a pena, molhando ali na tinta, com uma caneta na mão e com o livro de Gênesis na outra mão. Tudo que João escreve no livro dele é como se ele estivesse lendo Gênesis e escrevendo agora o livro dele, baseado no que ele estava lendo em Gênesis. Então tem muitas coisas parecidas, inclusive esse começo aqui. João começa dizendo que no princípio era o verbo. E lá em Gênesis a gente vai ler que Deus ele cria o mundo através da sua palavra. Então ele usa a mesma coisa. Em algumas versões está lá, no princípio era a palavra, dependendo da versão da Bíblia. Porque ele está fazendo uma referência. Então isso é um pouco sobre o livro de João. É claro, tem muito mais, mas é o que a gente precisa saber para chegar lá em João 20. E lá no João 20, no 21 e no 22, diz o seguinte, meus irmãos. Se vocês quiserem ficar em pé, para a gente ler a palavra de Deus. Lá em João 20, 21 e 22, eu vou ler aqui na área. A gente tem aqui na CF, se vocês quiserem compartilhar. Eu vou ler aqui na área, tá bom? Na minha versão. Que diz assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Eu li só o trechinho que a gente vai mencionar, mas se os irmãos quiserem, eu acho que é legal. Vamos ler junto, a partir da versão que está aqui na tela. Pode voltar para o 21 e a gente lê o 21 e o 22 junto? Pode ser? Vamos lá juntos? Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Amém? Podem se assentar. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado por aquilo que a gente leu e nos dá sabedoria para entender aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nesse texto aqui da Santa Palavra de Deus, a gente está num momento aqui da história de Jesus, onde Jesus, ele acabou de ressuscitar. Todo mundo aqui acredita que Jesus ressuscitou? Amém. Todos nós acreditamos. Jesus, ele acabou de ressuscitar nesse momento aqui. E a primeira pessoa que viu Jesus ressurreto foi Maria Madalena. Maria Madalena viu que Jesus tinha ressuscitado e foi contar para os discípulos. É o que está acontecendo nesse momento. Então Maria Madalena vê Jesus, corre, conta para os discípulos o que aconteceu, ou seja, Jesus ressuscitou. A Bíblia não diz como os discípulos reagem, pelo menos não aqui. Ela diz que Maria Madalena contou e que os discípulos agora sabem que Jesus ressuscitou. Se eles acreditaram ou não, é uma outra história. A gente vai até ver mais para frente que Tomé fala: só vou acreditar se eu puder tocar nele. Tomé deixa isso claro. Mas Maria Madalena contou para todos eles. Eles tinham ouvido. E a palavra do Senhor vem nos dizendo que era chegada a noite. E os discípulos, mesmo sabendo que Jesus tinha ressuscitado, a Bíblia diz que eles entram em casa e trancam a porta. E por que eles trancam a porta? A palavra vai dizer que eles trancam a porta porque eles tinham medo. Eles estavam com medo, irmão. Medo dos judeus. E, sinceramente, fazia um pouco de sentido eles terem medo. Afinal, essa galera tinha acabado de matar o líder deles e provavelmente estava indo atrás deles. Tanto que, se você se lembra bem, Pedro negou Jesus 3 vezes. Por quê? Por medo de ser pego por aquela galera. Então, eles estavam ali tremendo de medo. E provavelmente a gente estaria também. Porque eles tinham acabado de matar Jesus numa cruz. A morte mais cruel de todas. E até então, eles não sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Então, eles estavam fugindo. Estavam por aí, estavam se escondendo. Só que nesse momento é diferente. Porque nesse momento, Maria Madalena contou para eles o que tinha acontecido. Jesus ressuscitou. E eles continuaram com medo. Tanto que eles entram em casa e trancam a porta. E a palavra de Deus vai deixar claro que eles fazem isso porque eles estavam com medo, alguns versículos antes daqueles que a gente leu. Mas fato é que, nesse momento, a gente vê que Jesus entra naquele lugar.
E a Bíblia não diz como Jesus entra. A Bíblia diz que ele aparece ali, até porque a porta estava trancada. Então Jesus aparece. Alguns dizem que Jesus atravessou a porta com o corpo glorificado dele. Eu acho que Jesus só apareceu magicamente no lugar. O fato é, provavelmente eles tomaram um susto só de ver Jesus de repente aparecendo ali. E Jesus chega para eles e fala assim: a paz, meus irmãos. E disse para eles: assim como o Pai me enviou. E aqui já começa uma das coisas mais importantes daquilo que Jesus tem para comunicar. Não só para eles, mas para a gente. Lembra que no começo eu falei que o livro de João ele é muito profundo? Então a gente precisa entender primeiro aqui o que Jesus quer dizer com assim como o Pai me enviou. Quando Jesus fala assim como o Pai, ele está lembrando primeiramente, ou melhor, o apóstolo João nessa construção que ele faz, a partir das palavras de Jesus, está mais uma vez lembrando do livro de Gênesis. Está mais uma vez lembrando o que aconteceu lá atrás. Até porque o que ele vai falar daqui a pouco vai deixar isso muito claro. E quando ele diz, assim como o Pai me enviou, ele está lembrando lá do começo, quando o livro de Gênesis diz que Deus cria tudo por meio da palavra. Bem como eu falei aqui para os irmãos, João ele já começa o livro dele falando, no princípio era a palavra. Ou seja, Jesus já estava lá. E quando Jesus vem para esse mundo, a partir do envio do Pai, está se cumprindo uma profecia, que era a profecia de que nasceria um menino, que esmagaria a cabeça da serpente, que também está em Gênesis. Tudo isso está interligado. Mas o ponto que eu quero colocar para os irmãos aqui, que eu acho que é onde começa a beleza de tudo isso, e é onde a gente começa diretamente a falar sobre missões, já pararam para pensar no que é o missionário? O missionário é alguém que fala da palavra de Deus. O missionário é alguém que tem o coração ardendo por falar de missões. O missionário é alguém que está ali disposto a falar de quem o Senhor é e que chora por causa daqueles que estão perdidos. Mas eu tive um professor no seminário que ele costumava dizer assim: tem o evangelista e tem o missionário. O evangelista é aquele que acorda de manhã, vai para o trabalho e prega para todo mundo. Esse é o evangelista. Ele fazia essa divisão. A Bíblia ela não esclarece isso, era a divisão do meu professor, ok? Fazia essa divisão. Esse é o evangelista. E o missionário, ele falava, o missionário é aquele que sai de onde mora, se muda para um lugar que ele não conhece bem, e ali ele vai falar da palavra de Deus. Isso é o que nós chamamos de um contexto transcultural. Ou seja, está fora da realidade dele. Ele saiu de onde ele estava para viver com um povo que ele não conhecia tão bem, que ele vai ter que aprender sobre aquele povo, que ele vai ter que estudar aquela língua, que ele vai ter que descobrir como viver daquela forma para pregar o evangelho para aquele povo. A gente tem vários relatos na Bíblia, irmãos, de homens que saíram de onde estavam e foram pregar o evangelho para outras pessoas. Jonas é um exemplo disso. Mas um exemplo de alguém que saiu de onde morava para morar num outro lugar, para poder alcançar aquele povo para Deus, o primeiro e maior exemplo que a gente tem, não sei se você já parou para pensar nisso, mas é o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele habitava na eternidade, junto do Pai, com todo o poder e glória que ele tinha, todo poder e glória. E ele escolheu sair de lá, descer até nós, para poder pregar a sua mensagem para a gente. Jesus é o primeiro grande missionário da Bíblia. Quando ele diz assim como o Pai me enviou, ele está falando assim, eu sou um missionário de Deus. Eu sou um missionário do Pai. Por isso que quando ele vai falar, como a gente leu aqui depois, que ele nos envia, ele não está nos enviando como alguém que sentou num trono e falou assim, vai, agora vocês vão. Negativo. Ele está falando como alguém que saiu de onde estava, foi, e agora ele pode falar, eu fiz, agora vocês podem fazer também. Jesus está deixando claro que a atitude que ele fez de sair do lugar dele é para evidenciar para a gente que a gente também pode fazer e deve, a partir daquilo que ele fez, de como ele fez. Então Jesus é o primeiro grande missionário. Inclusive a Bíblia vai dizer que Jesus se esvaziou. Ele se esvaziou. E quando o apóstolo ele vai explicar o que é se esvaziou, ele vai falar que Jesus não considerou importante
o fato de ser como Deus, mas fez-se servo, humilhando-se. Ou seja, Jesus não olhou para aquela realidade diferente, que era nossa, e falou assim, eu vou viver igual a essa gente? Eu vou ter que ir no banheiro todos os dias? Eu vou ter que ficar doente? Eu vou ter que, de vez em quando, comer uma comida que eu não gosto? Jesus, ele não olhou para isso e deixou de vir. Ele estava na glória, no perfeito estado. Ele poderia ter escolhido não fazer, e não ia mudar nada para ele. Mas ele olhou para tudo isso e ele falou, não, eu sei que eu sou Deus, mas eu não vou considerar isso a coisa mais importante. Eu vou me rebaixar, me humilhar, como a própria Bíblia diz, para que eu possa, no mundo deles, falar do Evangelho para eles. Não tem nenhuma outra religião, mitologia, folclore, fé, que algum Deus tenha feito isso. A gente vê outros mitos de deuses que se tornaram humanos, mas é para fazer um monte de loucura aqui na Terra. Mas de um Deus que abriu mão desse poder dele para descer, se fazer humano e sofrer por essa raça que somos nós, que pecamos contra ele todos os dias, só o nosso Senhor fez isso. E para provar para a gente, por isso quando Jesus começa dizendo, assim como o Pai me enviou, ele está dizendo, eu saí de onde eu estava, e eu me tornei como vocês. Eu fui o primeiro grande missionário. Mas essa pequenininha porção de texto, que é só uma frase, não acaba por aqui. Porque essa palavra enviou é uma palavra muito especial. Porque na língua onde a Bíblia foi escrita, existem mais de uma palavra para envio. Na verdade, no português também. Eu posso falar que eu enviei uma carta, como eu posso falar que eu mandei uma carta. Vocês vão entender a mesma coisa, correto? Falar, mandei uma carta, enviei uma carta. É a mesma coisa. Eu fiz com que a carta chegasse lá, de alguma maneira. Na língua também daqui da Bíblia, que é a língua grega, também tem mais de uma palavra. E a palavra que o apóstolo escolhe para colocar aqui, para enviar, é uma palavra que significa não só pegar uma carta e mandar. Que significa não só eu pegar esse copo d'água, entregar para um de vocês e falar, leva lá para o WhatsApp que está lá atrás. Não é só isso. É muito mais. Essa palavra, ela significa enviar com um propósito. Enviar com uma missão. Jesus ele está dizendo aqui, assim como o Pai me mandou para o mundo para fazer alguma coisa, essa palavra carrega esse peso. Jesus está falando que não veio só por vir. Jesus está falando que veio porque tinha um objetivo muito claro. Jesus está falando que saiu de onde ele estava, abriu mão da sua glória, porque ele tinha alguma coisa para fazer. E o resto do texto vai deixar claro para a gente o que era essa coisa, a gente vai chegar nesse ponto. Mas é fato que o Senhor Jesus continua dizendo assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E eu quero focar aqui agora, irmãos, nesse eu também, que é muito importante para a gente entender tudo que Jesus está construindo aqui nessa fala dele. Porque ele começa dizendo, assim como o Pai, eu também. Espera aí. Assim como o Pai, eu também? É isso mesmo. Jesus está dizendo que o que ele vai falar agora, ele está falando na mesma posição de autoridade do que o Pai falou para ele. Em outras palavras, aquilo que Jesus está prestes a dizer não é uma tarefa menor do que a tarefa que o Pai mandou que ele fizesse. É isso que Jesus está dizendo. O que ele está falando é a mesma autoridade que o Pai teve para me enviar da onde eu estou para lá, é a mesma autoridade que eu tenho agora para dizer para vocês que vocês vão ter que levantar da cadeira que vocês estão e ir por aí pregar o Evangelho. É a mesma autoridade. Jesus está falando isso até porque lá no final de Mateus ele vai dizer, né? Todo o poder me foi dado, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ou seja, esse Senhor Jesus, agora ele pode falar isso para a gente. Então, assim como o Pai mandou ele descer lá atrás para fazer missões, Jesus, nesse mesmo poder, tem algo para nos dizer. E ele diz assim como o Pai me enviou, eu também, ou seja, nessa mesma autoridade, vos envio. Então, nesse mesmo poder que o Pai mandou Jesus com uma missão, agora Jesus está olhando para a gente e está entregando uma missão nas nossas mãos. Aleluia. Irmãos, para que vocês entendam o peso disso aqui, poucas vezes na Bíblia, Jesus
parou o que estava falando para puxar a autoridade que o Pai tinha dado para ele. O que eu estou dizendo com isso? Tudo que Jesus falou é palavra de Deus. A gente sabe disso. Tudo, cada palavra que saiu da boca de Jesus é a palavra de Deus. Mas, irmãos, se o próprio Jesus parou para falar da autoridade que ele tinha, parou para dar uma carteirada, sabe? Pegou o crachá dele e mostrou aqui, ó, Filho de Deus, eu posso falar o que eu estou falando, que é o que ele está fazendo aqui. Se ele parou para fazer isso, escuta o que ele está dizendo. Porque o peso disso aqui é muito relevante para as nossas vidas. E se eu não estou ouvindo, se eu não estou cumprindo aquilo que o Senhor vai fazer, quer dizer, aquilo que o Senhor vai dizer agora, se eu não estou vivendo isso, eu preciso tomar cuidado. Porque embora tudo que esteja na Bíblia seja realmente relevante, isso aqui que ele vai dizer agora, ele parou para dar carteirada. Ele parou para falar. Quem está falando isso é o Filho de Deus. Então escuta. Porque é isso que ele está fazendo quando ele diz, eu também. Então quando ele diz assim, eu vos envio, o que Jesus está dizendo é, meus filhos, vocês que estão ouvindo essa minha palavra, vocês que estão nas suas casas, e nesse caso aqui era para os discípulos, e eu quero lembrar você que os discípulos que estavam ouvindo essa palavra, eles estavam com medo, tremendo de medo, porque os judeus queriam matá-los. E agora pensa no seguinte, os judeus estão tremendo de medo, se coloque naquela situação. Você viu seu líder acabar de ser morto, e você está no meio de uma guerra, onde as pessoas querem te matar, e você está fugindo daquela realidade. Então você entra dentro de casa, junto com todos os outros discípulos, todos os seus amigos que estão ali, tranca a porta, fica na expectativa de que ninguém entre, quando de repente você olha para o lado e alguém apareceu. Você não sabe como entrou, mas provavelmente aquilo te deu ainda mais medo. E essa pessoa chega, deixa você ver as marcas, você entende que aquela pessoa é Jesus. Então você cai de joelhos no chão e você está esperando que ele fale, eu vim para te salvar, eu vim para te resgatar, eu vim para que tudo fique bem a partir de agora. E esse mesmo Jesus olha para vocês e fala assim, ó, eu tenho algo para dizer. Vocês vão sair por aí, correndo risco de terem suas cabeças cortadas, porque vocês têm um evangelho para anunciar. Aqueles discípulos estavam ali tremendo de medo. E Jesus, ao invés de chegar para dar uma palavra de consolo, o que Jesus faz é, vocês estão com medo, né? Porque eu tenho uma missão que talvez dê ainda mais medo em vocês. O evangelho, irmãos, não é uma coisa simples. O evangelho não é uma coisa fácil de cumprir. O evangelho não é uma coisa o tempo todo doce, embora seja muito doce ouvir do evangelho e adorar esse Deus, embora seja muito doce viver a partir dessa esperança, embora seja muito doce saber que mesmo que a morte chegue, a gente vai estar com os pais, com os nossos pais, Deus, o Espírito Santo, Jesus, todos juntos, nós vamos estar lá. Isso é muito doce. Mas não é fácil sofrer aqui. Não é fácil ter as dores que a gente tem. Não é fácil. A questão é, será que não vale a pena? Será que não é justo que a gente sofra isso, mas que a gente pregue a palavra de Deus para quem quer que seja, para o grupo que seja? Aleluia. Será que não é justo viver e sofrer tudo isso para falar do Evangelho de Deus, ciente de que a gente vai receber as promessas que Ele tem para nos dar? Aleluia. Isso é maravilhoso, irmão. Então, ainda que Jesus tenha chegado nessa realidade e podendo dar uma palavra de consolo, a palavra que Ele deu é, não, eu não estou aqui para consolar, eu estou aqui para mandar vocês. E a gente sabe que a grande maioria desses apóstolos morreram. Morreram não, foram mortos. Né? Foi morte morrida. Mataram essa galera, porque eles estavam pregando o Evangelho. E se eles tinham medo e estavam fugindo daqueles judeus, eles mal sabiam que o futuro deles seria ser morto pelo Evangelho. Irmãos, talvez não seja essa a nossa realidade. Talvez ninguém aqui vai morrer pelo Evangelho, literalmente. Talvez sim, eu não sei. Mas fato é que até hoje tem irmãos nossos por aí que estão morrendo por esse Evangelho. Se a gente parar para olhar um pouco para essas bandeiras aqui, tranquilamente a gente vai achar umas 6, 7, umas 10 bandeiras, onde hoje tem cristãos morrendo por pregar o Evangelho. Isso acontece até hoje, é real. Porque um dia, um homem apareceu numa sala onde tinha um monte de gente com medo e falou, eu tenho uma missão para vocês. E a gente obedece isso até hoje.
Porque ele ressuscitou. Porque ele veio para falar. E se a gente acredita, e eu falei para os irmãos, eu perguntei no começo, você acredita que Jesus ressuscitou? Os irmãos responderam amém. Se os irmãos acreditam, então os irmãos também acreditam que vale a pena uma vida onde todos esses missionários estão lá perdendo sua vida por amor a Deus. E os irmãos também acreditam que vale a pena uma vida onde nós também podemos ser alguns desses missionários. Onde nós também podemos abrir mão das nossas vontades, dos nossos desejos, do nosso conforto, para sair por aí também falar sobre esse evangelho. Mas é fato que o Senhor continua dizendo, e a Bíblia diz aqui, ó, e havendo dito isso, então é uma ligação que o texto está fazendo. Jesus já deixou claro aqui, ó, o Pai me enviou, eu também vos envio. A gente está com isso em mente. E havendo dito isso, vem o que Jesus vai fazer. A Bíblia diz que Jesus fez isso aqui, ó, soprou sobre eles. Jesus sopra sobre eles. Irmãos, eu lendo esse texto em casa, e todas as vezes que eu me deparo com isso aqui, eu me emociono. Eu não consigo olhar para isso aqui e não pensar o quão encantador esse gesto de Jesus é. Irmãos, isso aqui é espetacular. Jesus, ele acaba de falar assim, ó, o Pai me enviou, eu também vos envio. E a gente está lendo que Jesus soprou, mas ele não falou, eu vou soprar. Não, ele sopra. Yuri, por que você se encanta com isso? Simples, irmãos. Porque se a gente voltar um pouquinho, e a gente for lá para Gênesis, e se eu abro aqui no capítulo 1, no versículo 26, eu vou ler que diz aqui, ó, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus, nessa reunião da Trindade, Pai, Filho e Espírito, por isso que ele fala, façamos, e não eu vou fazer, ele fala no plural, né? Vamos fazer, é isso que ele fala. O homem parecido com a gente, Pai, Filho e Espírito. Ele toma essa decisão. E tem vários outros versículos no meio, mas lá no 2, a gente vai ler que Deus, ele cria o homem. E onde que está aqui? Só deixa eu achar. E diz que Deus, ele criou o homem a partir do 7. Então formou o Senhor Deus do pó da terra, e olha o que diz aqui, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Irmãos, olha essa ligação aqui. A Bíblia diz que Deus faria o homem parecido com ele. E Deus forma um boneco. E olha para esse boneco e sopra o fôlego de vida. Esse homem só passa a ter vida quando Deus sopra sobre ele. Esse homem só passa a ter vida quando ele recebe o Espírito de Deus nele. Esse sopro de Deus, só ali ele passa a ter vida. Antes ele não tinha vida. Só que esse ter vida não significa só viver, andar, falar. Sabe por quê? Porque viver, não vou dizer falar, mas rugir, latir, miar, os animais também fazem. Os animais fazem isso. Eles andam, eles estão vivos. Mas a vida eles receberam de uma forma diferente. Eles receberam através da palavra de Deus. Deus falou, tenham vida. A gente não, é uma coisa diferente. Deus soprou, porque ele quis dar do Espírito dele. Então quando diz que a gente teve vida, não é só que a gente estava morto e começou a andar, mas é que agora nós somos um ser parecido com Deus. Nós somos parecidos com quem Deus é. Nós temos similaridades com o Senhor Deus. Nós somos, de alguma maneira, espelhos de quem o Senhor é. Ele nos criou para que a gente fosse parecido com Ele. Então, quando eu volto a minha leitura lá para João, onde eu vou ler que Jesus soprou nessa galera, o que eu estou lendo que Jesus está fazendo é que Jesus... Lembra que eu falei que João escreveu o livro dele com Gênesis aberto na outra mão? É tudo ligado, ele faz muita referência. O que Jesus está fazendo naquele momento é falar assim, ó, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E ele sopra sobre eles. Por quê, meus irmãos? Porque Jesus não simplesmente nos deu uma missão para cumprir. Jesus não simplesmente chegou para a gente e falou assim, olha, eu vou construir uma missão, eu vou escrever um evangelho
eu vou morrer lá na cruz e agora vocês vão sair de onde vocês estão e vocês vão pregar meu evangelho. Não foi só isso. Ele falou, ele deu essa ordem, mas ele também nos deu uma arma para que a gente pudesse fazer isso. Ele também nos deu um instrumento para que a gente pudesse usar, que é o Espírito Santo de Deus. Ele colocou na gente. Ele não falou só, Ludmila, saia de onde você está e fala do evangelho por aí, não. Ele falou, vai, mas eu vou te dar meu Espírito para que você possa fazer isso da maneira correta. É isso que o Senhor Jesus está fazendo aqui. É isso que Ele está fazendo nesse momento. Por isso que Ele pode falar, assim como o Pai me enviou. Porque esse mesmo Espírito de vida que o Pai nos deu, o Senhor Jesus nos deu para que a gente pregasse o Evangelho. Por isso que a Bíblia diz aqui, ó, e disse-lhes, mais uma ligação aqui, recebei o Espírito Santo. Porque agora, irmãos, nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Porque se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, se você se rendeu a essa palavra, o Espírito Santo passou a habitar dentro de você. E se o Espírito Santo passou a habitar dentro de você, existe uma missão que você precisa cumprir. É por isso que eu falei, irmãos, se Jesus parou para dar carteirada, para falar que é o Filho de Deus, porque Ele tem algo para nos comunicar, presta atenção. E o que eu estou dizendo aqui é, assim como lá no passado, no livro de Gênesis, Deus nos deu sopro de vida para que a gente pudesse viver, Jesus agora nos dá o sopro de vida para que a gente pregue o Evangelho. Em outras palavras, irmãos, estar vivo. Estar vivo. Acordar pela manhã, tomar seu café, almoçar, trabalhar, brincar, se divertir, criar filhos. Está vivo. A vida é ordinária. Tem tanto peso e tem tanta prioridade, ou pelo menos deve ter, tanto valor na sua vida quanto pregar o Evangelho. Porque os únicos momentos onde a gente vê o sopro de Deus agindo para que o Espírito Santo venha é quando Deus nos criou e é quando Jesus nos mandou pregar o Evangelho. Ou seja, se eu estou vivo, mas não estou pregando o Evangelho, então eu só estou cumprindo metade daquilo que Deus me fez para fazer. Por isso que não é errado a gente dizer que o grande propósito das nossas vidas é que a gente possa compartilhar daquilo que Deus está falando. É por isso que o meu professor de seminário, quando na primeira aula de missões, ele perguntava para a gente, aonde começa missões na Bíblia? Aí a primeira resposta quase sempre é o tema do sermão, da conferência, muito bem colocado, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide fazer discípulos das nações, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é missões. Mas o professor estava me perguntando, não, eu não estou perguntando o que é missões. Eu estou perguntando onde começou missões. Aí a pessoa, Jonas fez missões. Aí ele falava antes, aí vinha voltando, até que chegava lá em Gênesis. A Bíblia diz que Abraão, Deus falou para Abraão assim, Abraão, eu vou te abençoar para que em você sejam benditas todas as nações da terra. Isso é missões, tá certo? Mas antes. Aí a galera voltava até que alguém falava, professor, Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí ele falava, antes. Aí todo mundo ficava assim, antes? Como assim? Aí ele pegava a Bíblia e jogava para frente. E deixava aquela página em branco que tem no começo da Bíblia. E falava assim, missões. Nasceu no coração de Deus. Missões não nasce no primeiro versículo da Bíblia, porque missões já estava no coração de Deus antes dele criar o mundo. Inclusive é por isso que a Bíblia diz que o Cordeiro já estava imolado antes do mundo ser criado. O plano já estava pronto. E se o Cordeiro já estava imolado, então pregar o Evangelho também já estava sendo preparado. Por quê? Porque faz parte do todo. E agora a gente está vendo Jesus falar que pregar o Evangelho tem o mesmo peso, ou precisa ter o mesmo peso nas nossas vidas, que está vivo. Que está vivo. Se eu não estou pregando o Evangelho, por que eu estou vivo, irmãos? Para quê? Se eu sou cristão, eu me rendi ao Senhor, e eu não paro o que eu estou fazendo, e eu não tenho o coração ardendo por falar de Jesus, para que eu estou vivo? Diante do que Jesus está falando, não faz sentido. Senão ele não falaria tudo isso, ele não falaria que está na autoridade de Deus falando, ele não sopraria o Espírito dele para fazer uma referência ao que Deus fez antigamente.
Porque ele está fazendo tudo isso para deixar claro: você não pode viver sem pregar esse evangelho. Não pode. Está proibido. Não pode. O crente não pode viver assim. Irmãos, não estou falando que você tem que sair da sua casa e morar no meio dos indígenas. Embora seria muito bom se você pudesse fazer isso, porque eles precisam ouvir da palavra também. Tem uma mulher chamada Sophia Miller, talvez você já tenha ouvido sobre ela, que foi fazer missões entre os indígenas, se eu não me engano, dos Estados Unidos? Não sei, acho que foi dos Estados Unidos. Entre os indígenas. E perguntaram para ela como foi. A gente faz muito isso. Não tem nada de errado, mas a gente faz muito isso. Como foi seu chamado? Como que foi o momento que Deus falou? E ela falou isso. Ela falou isso, irmãos. Eu não tenho chamado. Eu não tive chamado. Eu li a Bíblia, ouvi uma ordem e obedeci. Isso quer dizer que Deus não pode te dar um sonho, Deus não pode te dar uma revelação, Deus não pode falar para você que você tem que sair. Claro que Ele pode, é Deus. Mas Ele não precisa, porque Ele já deixou claro aqui na Bíblia, irmãos. Portanto, ide e pregar o Evangelho, fazendo discípulos. Se você chegar para mim e falar assim: Uri, eu estou pensando em começar a estudar e daqui a 5 anos de preparo me mudar lá para Burkina Faso para falar o Evangelho, será que é da vontade de Deus? Eu vou te falar agora, irmão, eu não vou nem parar para orar, para perguntar a Deus se é não, vou falar agora, é da vontade de Deus, porque Ele falou: sai de onde você está e vai pregar o Evangelho. A gente enrola demais para fazer a vontade de Deus, nessa de ficar querendo, tentando entender, mas será que é, será que não é? Eu não estou falando, irmãos, que você não deva orar. Eu não estou falando que você não deva buscar durante esse processo. Porque se o Senhor não quiser que você vá, Ele vai chegar e vai falar: não, não é para ir. Agora, se você pegar suas coisas, começar a estudar, se movimentar para sair de onde você está e ir para lá, pode ter certeza que isso vai alegrar o coração de Deus. Com toda certeza. Você pode fazer isso no seu bairro, no seu trabalho, no colégio onde você está estudando, em qualquer lugar, irmãos. Ou lá na África, no Oriente, entre os indígenas, entre os ribeirinhos, em qualquer lugar. Apenas se movimente e fale do Evangelho. Porque isso tem a mesma prioridade nas nossas vidas do que estar vivos. A mesma prioridade. Então eu preciso me movimentar. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso. Eu falo para os irmãos, eu falo para mim também. Preciso, irmãos. Quantas vezes eu já não perdi oportunidades de falar desse Evangelho do Senhor? Quantas vezes eu já não pude em algum lugar fazer algum trabalho missionário? Eu não fui. Quantas vezes a gente coloca tanta desculpa, tanta questão, acho que não vai dar, isso aqui é mais difícil para mim. Irmãos, tem gente morrendo por causa disso. Será que eu não posso entregar uma semana? Será que eu não posso dedicar um pedacinho do meu coração para receber? Não é para entregar, não, irmão. A gente vai pregar o Evangelho, mas quem recebe somos nós. Porque nós estamos fazendo algo que vai encantar o nosso próprio coração. A gente vai se alegrar daquilo que a gente está fazendo. Porque se Deus mandou, a gente vai entender que é bom. Funciona dessa forma. Mas é ler e entender, irmão. O meu coração precisa arder por falar desse Evangelho de Deus para todas as pessoas. Da mesma forma como eu como um bolo de cenoura com cobertura de chocolate e falo: como é bom poder comer isso aqui. É bom poder comer porque você tem vida, tem paladar, você pode experimentar. Você só agradece por isso porque Deus, antes, há muito tempo atrás, te deu o dom da vida. Jesus está falando esse mesmo dom da vida, no mesmo sentido, na mesma prioridade. É o que eu estou falando para vocês agora. Pregue o Evangelho. É a mesma coisa. Mas às vezes a gente deixa de pregar o Evangelho porque a gente considera mais importante o próprio dom da vida. É porque eu sinto vergonha. Quantas vezes eu já me vi nessa realidade, com dificuldade de falar por sentir vergonha. Mas o que vão achar? O que vão sentir? Como vão me olhar? Eu estou considerando a minha vida mais importante do que pregar o Evangelho. Quando Jesus está dizendo: está no mesmo patamar, gente. A gente não pode abrir mão dessas coisas. Simplesmente não pode. Então o que o Senhor Jesus está dizendo aqui é que, como ele é o apóstolo João, é que se Cristo, assim como o Pai, na autoridade que ele tem, se parecendo com Deus,
nos deu uma ordem, que é a ordem de pregar o Evangelho, e nos deu o Espírito para que a gente possa fazer isso. Eu preciso chegar em casa agora e me olhar no espelho. Estou falando de mim, o Yuri. Eu tenho que me olhar no espelho e falar: o que eu tenho feito para poder movimentar toda essa missão de Deus? Como eu falei, a missão de Deus, não nossa. Não é aquilo que a gente está se movendo para fazer, mas o que é de Deus. Até porque essa missão nasce no coração de Deus, que é o termo que a teologia vai chamar de missio Dei, que significa missão de Deus. Isso não precisa de palavra complicada, mas a missão de Deus está no coração dele. O que eu estou fazendo? Jesus, assim como o Pai, me deu o Espírito para que eu pudesse pregar o Evangelho. Irmãos, Ele não soprou o Espírito em nós para que a gente tivesse dons espirituais. Isso é consequência do que Ele fez. Ele não soprou o Espírito para que nós fôssemos curados de doenças. Isso é consequência do que Ele fez. Ele não soprou o Espírito, irmãos, para que a gente tivesse discernimento. Isso é consequência. Tudo que eu citei faz parte de ter o Espírito. Mas o propósito para qual Ele nos deu o Espírito está bem claro aqui. Ele fez para que a gente pregasse o Evangelho. É por isso que Ele está dizendo: eu envio vocês, por isso eu vou te dar o Espírito. Ele mandou o Espírito para que a gente pregasse. Tanto que lá no começo de Atos Ele vai falar que vai embora, mas deixa o Consolador. O que a galera faz logo após receber o Espírito Santo? Eles pregam o Evangelho. E milhares de homens e mulheres e crianças se convertem, porque eles têm o Espírito e eles pregam. Se o Espírito que está em mim não me faz pregar, tem algo muito errado. Tem algo muito errado. Porque o maior dom que o Espírito pode me conceder é a vontade de falar desse Evangelho para todas as pessoas. É a maior coisa que Ele pode me entregar, irmãos. Isso é missões. Então, quando Jesus diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, pregai o Evangelho, batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Assim como bem foi falado aqui, não é um pedido, é uma ordem. E agora Jesus está esclarecendo ainda mais para a gente. Isso é vital para as nossas vidas. Eu preciso pregar o Evangelho. E é tão poderoso, irmãos, que se você lembrar, também lá em Mateus, antes de Jesus dar essa ordem, Ele fala: toda autoridade me foi dada, todo poder me foi dado. Jesus só para falar do poder que tem, da autoridade que tem, quando Ele quer nos mandar fazer missões. Tudo no Evangelho é muito importante, meus irmãos. Tudo é muito relevante. Desde a gente vir para cá louvar a Deus, até a gente se reunir na casa de um irmão e comer um bolinho de cenoura com chocolate. Tudo isso é importante. Mas nada chega aos pés da minha obrigação de pregar o Evangelho, de fazer missões. Por isso, meus irmãos, se eu tenho o Espírito de Deus, se Ele está dentro de mim, eu preciso me mover para pregar o Evangelho. Eu preciso sair de onde eu estou para pregar o Evangelho. Eu preciso orar por quem está lá, mas eu preciso também me mover para falar desse Evangelho do Senhor Jesus. Eu preciso investir financeiramente, que essa galera precisa, mas eu preciso também sair e falar desse Evangelho. Eu preciso viver uma experiência missionária. Yuri, eu estou numa realidade que eu já não consigo mais. Tudo bem, meu irmão, minha irmã. Se é impossível, o Senhor Deus vai entender. Mas se existe só isso aqui de possibilidade, tente viver uma experiência diferente. Tem tantas agências precisando, e essas agências falam. Eu já tive a oportunidade de conversar com centenas. Não, centenas seja muito, dezenas. E sempre pergunto: o que vocês mais precisam? Eles não falam dinheiro, irmão, não falam. Eles falam: a gente precisa de gente, a gente precisa de mão de obra. Porque dinheiro, eles oram e Deus manda. Mas a própria palavra diz que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Porque nós estamos dentro de casa. A gente precisa se mover e falar desse Evangelho. Então, se você consegue, se você pode, tire uma semana da sua vida, entre em contato com uma agência e fale: eu quero ir lá, eu quero pregar um pouco desse Evangelho. Porque missões é isso. Ore todos os dias pelos missionários, invista financeiramente,
porque eles precisam dessa ajuda para sobreviver no campo. Mas também levante-se e pregue e fale do Evangelho, porque Jesus mandou, Jesus deixou claro, nós precisamos sair. Então guarde essa frase com você. Se Jesus, assim como o Pai, na autoridade de Deus, tá? Se Jesus, na autoridade de Deus, soprou em mim o Espírito e me mandou pregar, porque eu estou parado na minha casa. Reflita sobre isso. Irmãos, eu não sei se é a realidade. Talvez você seja muito envolvido com missões. Eu não tenho como saber. Talvez seja uma realidade sua. Mas eu sei a minha. E quando eu olho para a minha e eu me olho no espelho, eu sei muito bem que dá para melhorar demais. Eu sei muito bem que eu consigo fazer muito mais. Eu sei que eu consigo entregar muito mais do que eu tenho feito hoje. Porque eu poderia olhar para Paulo e às vezes que ele sofreu pelo Evangelho. Eu poderia olhar para Jonas, que a gente critica muito, mas que o que ele fez foi o mesmo. Jonas, o que ele fez foi praticamente sair de Israel para ir para o Irã pregar o Evangelho para os terroristas. Foi isso que ele fez. Ou sair do Irã e pregar em Israel. Foi isso que ele fez, irmãos. Foi isso. Porque Deus falou, sai de onde você está e vai para Nínive. A realidade era parecida. Jesus falou, vai para lá porque tem gente lá que eu quero salvar também. A gente acaba criticando às vezes Jonas, já caí nisso muitas vezes. Mas olha a pedrada que Deus estava mandando no colo dele. Era um povo que ele... Não vou dizer que ele tinha motivos. Não estava certo porque ele é crente. Mas ele tinha motivos para odiar. Eu posso olhar para esse cara e falar assim, preciso me inspirar nele. Para tantas pessoas, eu posso olhar para Paulo, para Jonas, mas eu quero te convidar a fazer mais do que isso. Olhe para alguém que abriu mão do reino perfeito para se tornar humano, para se tornar um missionário entre nós, o próprio Senhor Jesus. Olhe para ele, o grande missionário. Ah, não tenho forças, Yuri, eu acho que eu não consigo. Irmãos, Deus abriu mão do trono dele para pregar o Evangelho para nós, servos. Ele se rebaixou, irmão. É como se eu decidisse hoje, eu vou virar uma formiga e vou viver entre as formigas. Eu vou perder minha consciência e vou viver entre as formigas. Eu vou me rebaixar, correndo o risco de ser pisoteado a cada momento. Deus, ele abre mão de onde ele estava e ele desce. E ele fala, eu vou viver entre vocês para pregar o Evangelho dele. Inclusive, olha que interessante, quando o anjo aparece para José, lá no começo de Mateus, a Bíblia diz que o anjo trouxe uma boa nova. E a boa nova era o quê? Um menino nasceu. O anjo fala para José, José, um menino nasceu. Eu vim trazer uma boa nova. O menino nasceu. Irmão, sabe como é a palavra boa nova em grego? Que é a língua que a Bíblia foi escrita? Boas novas? É a palavra evangelho. Boa nova. Em grego está dizendo aqui, eu vos trouxe o evangelho. O menino nasceu. Jesus veio. E com ele vem o evangelho. Até porque Jesus é o próprio evangelho. Então ele sai do trono dele e ele vem até nós, trazendo consigo o quê? O evangelho. E assim como eu coloquei aqui, ele veio com uma missão, um objetivo bem definido: pregar esse evangelho. Irmão, se o próprio Deus fez isso, o que eu estou fazendo? Se eu ainda não faço, preciso começar a fazer. Se eu já faço, eu consigo fazer ainda mais. E como diz a Bíblia, quero terminar com essa frase, que é um versículo bíblico. A palavra de Deus diz assim: bem-aventurados são os pés daqueles que anunciam as boas novas. A gente pode falar? Os pés daqueles que anunciam o Evangelho. O Evangelho. Bem-aventurados. Então isso é uma maravilha, é uma bênção. Não é simplesmente um peso, um fardo. Pode pegar qualquer um desses missionários aí que estão sofrendo bastante e eles vão dizer, tem sido um privilégio. Porque é muito bom falar da palavra do nosso Senhor. Espero que você tenha sido abençoado por essa palavra. Feche seus olhos nesse momento, vamos falar com o nosso Senhor. Meu Deus, muito obrigado por este momento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tinha algo para nos dizer.
e a Tua palavra foi colocada diante de nós. Obrigado porque nós podemos ouvir. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é tão poderosa que o Senhor é capaz de falar até mesmo ao meu coração que estou falando aqui neste momento. Porque o Senhor quebra fronteiras, Senhor. A Tua palavra, ela invade corações e ela pode dizer. Obrigado porque o Senhor me mostrou nesse momento que eu tenho muito a fazer, que eu posso melhorar demais. Aleluia. E que o Senhor mostre para os meus irmãos nesse momento que eles também podem pregar o Evangelho, sair por aí, falar de Ti, se movimentar, ajudar aqueles que precisam e que se eles estão vivos, eles também precisam falar desse Evangelho. Por favor, fale ao coração dos Teus servos. Espírito Santo, o Senhor já foi derramado pela vida de todos que estão aqui, acredito eu, Senhor. E se o Senhor está na vida deles, que o Senhor possa ministrar a cada momento a necessidade de fazer missões, a necessidade de comunicar o Evangelho. Deus, Tu és soberano, Tu és poderoso, Tu és esse Deus maravilhoso, Pai, que outrora nos criou parecido com o Senhor, a Sua imagem o Senhor nos fez e soprou esse fôlego de vida, para que a gente veja agora, anos e anos e anos depois, o Senhor Jesus soprando o mesmo Espírito e falando, agora vocês vão sair por aí e vão pregar a palavra que eu vou entregar para vocês. Então nos ensina, Deus, a obedecer a ordem que o Senhor nos deu. Seja, ó Senhor, com a Tua igreja e que essa palavra possa frutificar nos nossos corações e que tudo aquilo que vem de Ti fique preso nas nossas mentes, nos nossos corações e movimente, Senhor, tudo que a gente vai fazer a partir daqui. É isso que eu lhe peço, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Santo Espírito, que é quem dirige essa nossa missão. Amém e amém.